Olha só, aqui eu tenho em minhas mãos um pequeno pedaço da história. Essa plaquinha foi uma aceleradora 3D muito popular em 1996, e ela somente foi viável devido à utilização de um processo de 500 nanômetros. Nós temos aqui dentro deste chip 1 milhão de transistores. Como nós vimos no nosso vídeo anterior, tudo isto foi possível devido ao desenvolvimento da indústria de semicondutores, que possibilitou que aceleradoras 3D como esta tornassem algo corriqueiro, inclusive para o mercado doméstico, que antes era acessível apenas para o mercado de alto desempenho e industrial. Dispositivos como este inauguraram uma nova era para a indústria de semicondutores, uma era onde nós começamos a ter acesso a este tipo de tecnologia diretamente de nossas casas. Mas certamente você deve estar se perguntando: como, Josias, como é realizado o projeto de um chip como este daqui? Como é que os engenheiros trabalham com este tipo de projeto e obtêm estes circuitos extremamente complexos? Afinal de contas, são 1 milhão de transistores dentro deste chip. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, mestre em microeletrônica, e no vídeo de hoje nós vamos, por assim dizer, adentrar as portas de uma design house e ver como engenheiros realizam estes tipos de projetos. Estes vídeos são realizados em parceria com a Ceitec S.A., uma fábrica de semicondutores localizada em Porto Alegre. A Ceitec é a única fábrica do tipo na América do Sul, colocando o Brasil entre o seleto grupo de países com capacidade para a produção de circuitos integrados. Através de sua design house, a Ceitec desenvolve circuitos integrados para fins diversos, que podem variar desde aplicação em RFID até mesmo circuitos digitais e sensores em geral, com a aplicação doméstica, hospitalar e militar. E ainda possui sua sala limpa, onde está todo o equipamento para fabricação de circuitos integrados com capacidade de produzir até 250 milhões de chips anualmente. Muito se fala hoje em dia em semicondutores, principalmente devido à alta tecnologia e alto valor agregado a este tipo de produção. Projetar esse tipo de componente exige um nível de especialização extremamente alta, onde engenheiros vão precisar aprender a lidar com outros tipos de tecnologias e ferramentas especiais para a realização deste tipo de projeto. Mas basicamente, desenvolver um chip, um circuito integrado, consiste em realizar desenhos destes transistores. E hoje em dia existem basicamente duas formas de se realizar este tipo de projeto. Full Custom, onde o projetista vai desenhar transistor por transistor, e síntese lógica, onde uma ferramenta EDA vai realizar este projeto para você a partir de uma descrição do hardware. Na primeira forma, o projetista tem total controle sobre o projeto que ele está desenvolvendo. Afinal de contas, ele está dimensionando transistor por transistor, realizando o desenho de cada substrato, de cada poço, de cada um dos elementos que compõem este transistor. As vantagens são muitas, você consegue adaptar o projeto perfeitamente para atingir um determinado desempenho ou um determinado nível de consumo elétrico. Entretanto, a complexidade obviamente escala. Nós podemos comparar isto a um projeto de uma mansão realizada por um arquiteto. Mas, é claro, não é simplesmente você sair realizando o projeto desta mansão de qualquer jeito. O nosso arquiteto aqui ele vai ter de trabalhar a mansão de uma forma íntima. Ele deve observar, por exemplo, todo o entorno. Ele tem que olhar para o bairro, ver o que mais tem de mansões e de casas ao redor para realizar um projeto que não destoe completamente daquilo que já está à sua volta. Então ele também vai precisar pensar em toda a questão de recursos naturais que existem à volta para não realizar um alto impacto no meio ambiente. Ele também irá precisar verificar quais os materiais que estão facilmente disponíveis para realizar o seu projeto e, a depender, até mesmo criar algum material específico para atingir os seus objetivos. Ele vai precisar olhar e analisar, estudar de forma bem íntima o uso de todos os espaços da sua mansão, projetar inclusive todos os móveis que serão utilizados pelos moradores. Então, realmente é um trabalho extremamente complexo e muito delicado. Você vai trabalhar algo específico para aquele projeto, para aquele desenvolvimento,
para aqueles moradores. Sim, eu sei que muitas das atribuições que aqui eu estou dando ao arquiteto são na realidade do engenheiro civil, mas quando tratamos de circuitos integrados é mais ou menos isto o que acontece. O projetista que realiza um projeto full custom, ele tem total controle sobre o projeto, desde o começo do projeto até o final, realizando adaptações e ajustes para atingir os seus objetivos de uma forma bem minuciosa. E assim, a complexidade do projeto escala sobremaneira. Quanto maior o circuito, maior a complexidade. Afinal de contas, você precisa desenhar transistor por transistor. A maneira como se desenha circuitos integrados mudou bastante ao longo do tempo. No início, se desenhava a planta baixa de todas as camadas físicas do circuito. Se fazia a representação direta daquilo que ia ser fabricado. E esses desenhos depois eram fotografados, reduzidos e serviam de gabarito na fabricação. Essa maneira de projetar, fazendo o desenho físico do circuito completo, é chamada de projeto full custom, ou quer dizer, projeto totalmente personalizado. Já a segunda forma, nós começamos a falar de algo chamado síntese lógica. A síntese lógica é nada mais do que você utilizar uma linguagem de descrição de hardware, como o VHDL ou Verilog, e convertê-la diretamente para um circuito integrado. Uma ferramenta altamente especializada vai realizar a conversão dessa descrição de hardware, dessa descrição comportamental, para o equivalente em instruções lógicas que depois serão convertidas em circuitos. Esta conversão, por sua vez, ela é extremamente complexa e, obviamente, essas ferramentas são muito robustas e caras. O projetista, neste caso, ele vai focar basicamente no comportamento do projeto, ele vai precisar trabalhar muito esta codificação para que erros não ocorram e para que o sistema faça exatamente aquilo que foi pensado para ele. Mais tarde se começou a usar blocos pré-desenhados. Esses blocos, chamados de células padrão, eram blocos com funções já pré-definidas, e os projetistas podiam então selecionar os blocos pela função e juntar esses blocos como se fosse um quebra-cabeça para montar o seu circuito. Não precisavam mais se preocupar com a parte física realmente do projeto. E aqui vale a pena abrir um parênteses. Hoje em dia existe inclusive uma outra forma de codificação para a síntese lógica chamada HLS, que vem do termo em inglês High Level Synthesis. O HLS é semelhante à síntese lógica que a gente já conhece utilizando o VHDL ou Verilog, entretanto, vai ser feita em cima de um código comportamental em C ou C++. Neste caso, você tem grandes ganhos de desempenho na hora de codificar. Afinal de contas, o projetista não precisa ficar pensando diretamente em registradores, barramentos e toda a sorte de componentes eletrônicos que você pode embarcar dentro de uma lógica sequencial. A ferramenta possui uma inteligência tal que ela consegue separar e quebrar todas as instruções em pequenos passos que serão convertidos em ciclos de clock e assim, posteriormente, convertidos em circuitos digitais. Posteriormente, num outro passo de evolução, criaram as linguagens de descrição de hardware. Essas linguagens são praticamente linguagens de programação e elas servem para se descrever como o circuito vai se comportar. Essa descrição é passada para um sistema de síntese e esse sistema de síntese, a partir da descrição, cria o desenho de como o circuito vai ser fisicamente. Então o projeto de CIs evoluiu, primeiro, de uma visão totalmente no nível físico, para uma visão intermediária de módulos de função, e hoje em dia está no nível alto de visão comportamental do circuito. Ou seja, se trabalha num nível de abstração bem alto. Não quer dizer que não se faça mais projetos full custom. Ainda é necessário fazer full custom em circuitos onde se precisa de muito controle dos parâmetros do projeto. Um exemplo bem claro são os circuitos analógicos, que precisam que cada transistor seja muito bem controlado para que se tenha a função correta do circuito. Claro, o circuito full custom ele é mais demorado para se desenhar e difícil para ser alterado. Já um projeto a partir de síntese de linguagem de descrição de hardware se adapta muito bem para projetos digitais, onde hoje em dia se tem um número muito grande de transistores, uma complexidade muito grande do circuito. O uso da linguagem de descrição de hardware permite que se faça a descrição rápida do circuito, permite que se faça alterações também rapidamente no circuito. Então o circuito digital pode ter várias versões sendo testadas ao longo da sua vida de projeto, até que se tenha uma certeza muito grande de que aquela função está correta, e só aí então se faz o passo final, que é a síntese do circuito físico a partir da sua descrição. Mas ok, o mundo que nos cerca ele é analógico.
Se eu pegar um microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, e sair ampliando, eu vou começar a ver moléculas, daqui um pouquinho eu vou ver átomos, nesses átomos eu vou ver elétrons, se continuar eu vou ver cada vez mais coisas, até o limite, obviamente, do que eu consigo observar devido aos sensores que possuo. Se eu tivesse um sensor que conseguisse pegar toda esta informação, eu geraria uma quantidade de dados infinita. Você concorda comigo? Mas um computador não possui memória e nem poder de processamento infinito. Como é que então eu vou tratar toda esta informação? Como é que eu vou conseguir processar dados? A solução é a conversão para digital. Os nossos processadores, eles são digitais, ou seja, eles trabalham com zeros e uns. Zeros e uns são algo finito. E assim, o nosso computador consegue lidar com esta informação. Esta conversão ela é realizada através de um processo chamado amostragem. A amostragem é nada mais do que eu pegar e selecionar alguns pontos dentro daquilo que eu tenho como analógico ou contínuo. Estes pontos, eles são, assim, convertidos em valores que o meu processador consegue entender. Para restituir o meu sinal ou aquilo que eu estou amostrando, basta eu ligar estes pontos tal qual nós fazemos em joguinhos de liga-pontos. Assim eu consigo representar o mundo real através destes pontos ligados, sem consumir uma quantidade infinita de memória. Mas Josias, por que tu tá contando tudo isso, cara? O fato é que projetar um circuito integrado não é uma tarefa muito simples. Circuitos integrados eles vão ser separados em basicamente duas grandes categorias: circuitos analógicos e circuitos digitais. Essas duas categorias, ou dois grandes grupos, eles ainda podem ser separados em outras subcategorias, que vocês podem ver aí na tela. É bastante coisa, né? Todas essas categorias ou subcategorias, elas ainda podem ser mais subdivididas. O fato é que a quantidade de tipos de circuitos que existem, ela é enorme, e cada um possui as suas peculiaridades. Assim, nós temos projetistas especialistas em cada tipo de circuito e vamos acabar formando equipes para desenvolver esses tipos de projetos. Por exemplo, um projetista analógico que trabalha com amplificadores operacionais, ele pode até mesmo projetar um circuito de potência, por exemplo, etapa de potência para um transmissor ou receptor 5G. Mas este projetista, por exemplo, não terá facilidade para trabalhar com projetos digitais de um processador. Já se foi o tempo em que uma pessoa conseguia desenhar um circuito integrado comercial na garagem da sua casa. O circuito integrado atual tem tantas atividades e depende de tanto conhecimento que é impossível que ele seja feito por uma pessoa ou até mesmo por um grupo de poucas pessoas. Normalmente, um projeto comercial vai começar com uma especificação, onde as equipes técnicas e comercial vão trabalhar juntas para dizer exatamente o que o CI vai fazer. Ele diz não só as suas funções, mas também as características mecânicas, ambientais, legais e até mesmo de segurança e de custo que o circuito precisa ter. Quando a especificação está pronta, é que as equipes de projeto vão entrar em ação. São times especializados em eletrônica analógica, em eletrônica digital, em radiofrequência, em energia, que vão interagir por vários meses até que tudo esteja implementado. Isso acontece pois existem grandes diferenças estruturais entre cada categoria, cada tipo de circuito, que vão desde cálculos necessários que você vai precisar realizar para atender às especificações do projeto, até mesmo a adoção de ferramentas CAD diferenciadas para realizar o projeto. Então, peraí, Josias, você está me falando que projetar um chip envolve mais de um tipo de profissional? Exatamente. Da mesma forma que na medicina nós temos profissionais que lidam com diversas partes do corpo, os especialistas, em microeletrônica nós também temos especialistas para cada área de um chip. O projeto de um circuito integrado é uma atividade multidisciplinar que envolve diversas especialidades. Partindo do desejo do cliente, o engenheiro de produto escreve um documento técnico que será mapeado em blocos pelos nossos arquitetos de sistema. Esses blocos podem ser digitais ou analógicos. Blocos digitais são descritos em texto, em uma linguagem que pode ser compreendida por softwares de computador que farão o seu mapeamento em transistores. Já blocos analógicos são projetados transistor a transistor a partir das equações que descrevem o seu funcionamento. Todos os blocos precisam ser simulados para testar o seu funcionamento. É o time de verificação que tem a tarefa de garantir que o circuito funcionará no mundo real conforme foi pensado no papel.
No projeto de um processador, por exemplo, podemos ter dezenas de equipes trabalhando em paralelo. Projetistas que vão atuar com a parte do núcleo principal do processador, projetistas que vão trabalhar com barramentos, projetistas que vão desenvolver aceleradores variados, aqueles que vão trabalhar também com a GPU e por aí vai. São diversas equipes, cada uma desenvolvendo uma etapa daquele processador, para depois juntar isso tudo e ter um produto, um dispositivo final. Então, normalmente nós temos essas equipes separadas, cada uma delas dedicada a realizar uma parte do projeto ou uma etapa de otimização deste projeto. Dificilmente nós teremos equipes que irão fazer todo um processador sozinho ou todo um chip sozinho. Afinal de contas, é bastante trabalho e existem áreas que são altamente especializadas. Mas não acaba por aí. Todo o processo de desenvolvimento de circuito integrado, ela passa por etapas e mais etapas de verificação. Assim, nós temos uma equipe que está também trabalhando em paralelo com a equipe de desenvolvimento para verificar se o chip, se o projeto realmente faz aquilo que deve fazer, se não existem erros de projeto. Um aspecto importante é a preocupação com os testes do circuito, pois é preciso garantir que tudo está implementado como deveria. Para isso, há uma equipe própria, distinta da equipe de projeto, que vai se encarregar de fazer esses testes. Diferente de um projeto com componentes discretos, na microeletrônica você não consegue testar o teu circuito enquanto ele está sendo projetado. Os projetistas dependem de simuladores para saber que estão indo no caminho certo. Após finalmente concluída toda essa etapa de desenvolvimento e verificação, é passado para uma etapa chamada de back-end, onde uma terceira equipe, uma terceira grande equipe, vai realizar a geração do chip, por assim dizer. Esta equipe vai receber este projeto pronto e realizar a finalização dele, adicionando, por exemplo, células de espera, camadas de metal e fazer verificações para garantir que o processo de fabricação terá êxito. Ao final do fluxo de back-end são geradas todas as máscaras que vão para a fábrica para assim finalmente poder iniciar a fabricação do chip. Atestado seu funcionamento no computador, é hora de desenhar o circuito que será fabricado sobre a lâmina de silício. Essa tarefa é atribuída aos engenheiros de back-end, que possuem meios de desenhar tanto os blocos analógicos quanto os digitais. Tudo pronto, após dezenas de milhares de horas de trabalho e o equivalente a milhões de horas de simulação, o circuito pode ser enviado para a fabricação. Então, depois de tudo isso, de toda esta gente trabalhando para garantir que o seu chip estará pronto para ser fabricado, com rotinas e mais rotinas de verificação, ele foi para a fábrica. Seu chip vai começar a ser produzido. Veja bem, este processo ele é extremamente longo e, obviamente, muito caro. E não poderia ser diferente, pois qualquer erro, por menor que seja, ele pode comprometer milhões e milhões de chips e causar um dano irreparável para a economia. Nós vimos algo parecido acontecer lá em 2018 com o Meltdown Spectre, onde provavelmente algumas etapas de verificação acabaram falhando e deixaram passar essa importantíssima falha de segurança dos chips da Intel. Erros parecidos existem às dezenas ao longo da história, e a indústria de semicondutores sempre trabalha para cada vez mitigar mais este tipo de erro. O projeto de um circuito integrado leva em média 2 anos para ser concluído, e é uma imensa satisfação, após fabricado, ligar o chip e vê-lo funcionando depois de tanto trabalho. Quando o projeto está pronto, ele segue para a fabricação. Aí é que a gente vai tirar a primeira leva de wafers para validar o nosso projeto. A fábrica de semicondutores é um lugar onde toda a ciência e a tecnologia se encontram. A física, a química, as engenharias e os processos estão todos lá, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando para construir estruturas que têm as dimensões bem menores que as dimensões de um vírus. Depois disso que os projetistas vão conseguir testar de verdade o seu projeto. Tá? Pela primeira vez, eles vão para o laboratório verificar se está tudo funcionando. Nesse caso, se alguma coisa der errado, não dá para cortar a trilha ou refazer solda. Você tem que necessariamente começar tudo de novo. A última etapa é o encapsulamento. Tá? E como tudo relacionado nesse assunto, o encapsulamento é complexo e específico. Há empresas especializadas dedicadas para isso. Finalmente, depois de todas as etapas, o circuito está pronto para a produção em escala.
A mensagem que fica é, quando a gente está falando de microeletrônica, cada uma dessas etapas é o resultado da interação de dezenas de pessoas e de empresas diferentes para produzir os componentes que nos colocaram no mundo como ele é hoje. O fato é que a indústria de semicondutores ela movimenta bilhões de dólares anualmente ao redor do mundo. Estamos falando de uma indústria de altíssimo valor agregado, com postos de trabalho extremamente especializados e que, via de regra, gera altíssimo retorno a longo prazo. Entretanto, possui uma curva de implantação extremamente longa. Afinal de contas, não se aprende a fazer circuitos integrados da noite para o dia. E as empresas que aí estão e que já possuem esse know-how, como por exemplo a Intel e a TSMC, elas não vão simplesmente entregar isso de mão beijada. Toda e qualquer empresa que deseja entrar neste setor, todo e qualquer país que deseja desenvolver o setor de semicondutores, vai precisar aprender por conta própria, vai precisar desenvolver a sua própria tecnologia, contratar profissionais, engenheiros, pesquisadores, mestres e doutores para aprender tudo o que for importante para o desenvolvimento de circuitos integrados e conseguir desenvolver uma indústria capaz de competir no mercado internacional. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as fábricas de semicondutores. Quais são as dificuldades no processo de fabricação? Qual o nível de complexidade ao se realizar este tipo de fabricação? Então este foi o nosso vídeo da semana, mais um vídeo da nossa parceria com a Seitec, onde trazemos para vocês um pouco mais sobre a indústria de microeletrônica. Espero que você tenha gostado e já tenha deixado o seu like. Isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso trabalho e para o crescimento do canal. Compartilhe este vídeo também nas suas redes sociais. Vamos fazer com que as pessoas tenham acesso a este tipo de informação e entendam um pouquinho mais como ocorre a fabricação de semicondutores e quão importante é esta indústria para o mercado global. Deixe aí embaixo o seu comentário. Vamos trocar algumas ideias, vamos conversar sobre o mercado de semicondutores. E se você também tem alguma dica, alguma sugestão de tema para os nossos vídeos do canal, pode deixar aí embaixo também. Você pode nos seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.